Começando aí mais um episódio do nosso Direito com Voz. Ao meu lado está o doutor Victor Lion Brown. Tudo bem, doutor Victor? Tudo ótimo, tudo ótimo. Espero que com vocês também. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. Hoje, qual que é o tema de hoje, doutor Mauro? Eu sou o doutor Mauro, né? O doutor Victor ainda não se acostumou a me apresentar, mas eu sou o doutor Lucas Mauro. Com o tempo a gente vai se adaptando a esse formato. E o tema de hoje é prevenção não evita processo. Ele muda o tamanho do processo. Não é isso, doutor Victor? Exatamente. Acho que muitos clientes nossos acham que ao contratar o escritório para um trabalho de prevenção, eles estão contratando tranquilidade, quando na realidade o que eles estão contratando é um menor risco de um problema futuro acontecer. E principalmente o problema invisível, né, porque o problema invisível ele está sempre ali, né, ele está batendo as portas do seu negócio, da sua empresa, e eventualmente mais para frente, ele vai te cobrar. Só que se você fizer um trabalho preventivo agora, é bem capaz que lá na frente você nem saiba que já foi protegido, que já o problema já foi evitado, por conta do seu trabalho que você fez antes, né, doutor Mauro? E mais uma vez, desculpe aí Exato. por não ter te apresentado. A gente está se adaptando a esse Imagina. formato, né? Exatamente. Bom, a introdução que o doutor Vitor já fez foi muito completa, muito perfeita, e é isso. Nós vamos falar sobre prevenção, o que é exatamente o direito preventivo, né? E quais seriam as 5 dimensões da prevenção. Porque a nossa intenção é proteger os nossos clientes, proteger aqueles que, os nossos amigos, nossos parceiros, para prevenir que o circo pegue fogo, né? E não ir lá com um monte de bombeiro tentar apagar as chamas dali que já consumiram toda uma empresa, toda uma família, toda uma história, né? Então, vamos começar falando das 5 dimensões, doutor Vitor? Vamos sim, vamos lá. E interessante que o doutor Mauro até acabou adiantando que a gente também ia falar futuramente. E é isso, o advogado reativo e o advogado preventivo, né? Como há uma diferença muito grande entre os dois e como o advogado preventivo ele antecipa problemas futuros e muitas vezes o trabalho dele é invisível, mas é muito mais importante para você do que o trabalho reativo. A primeira dimensão que a gente colocou aqui como exemplo é a dimensão de redução de risco. Quando você fala em prevenção, você sempre pensa em eliminar o risco, mas não é essa a ideia. Você diminui o risco. O problema pode sim vir a acontecer. O problema sim pode vir eventualmente a impactar a sua empresa, mas impactar de uma forma muito menor, né, doutor Mal? Lá no escritório a gente tem situações como essa. O doutor Mauro faz trabalho de compliance, trabalho preventivo no âmbito civil, principalmente, minimiza riscos de ações. Como é que funciona para vocês, doutor Mauro, na prática ali no escritório? Olha, sobre prevenção, de risco, né, em termos de redução de risco, existe alguns casos que a gente poderia citar aqui na área civil, né, doutor Vitor? Mas, por exemplo, nós somos advogados de uma clínica, né, que a gente não pode citar o nome por questões, legais, mas é uma clínica bem conhecida aqui em São Paulo e, no caso, eles já têm um controle muito rígido a respeito de todas as garantias que os pacientes vão ter que assinar ao chegarem nessa clínica, né? Então, tudo isso reduz o risco e tudo isso faz parte, é um exemplo prático do que é o direito preventivo. Agora eu queria trazer a segunda dimensão, doutor, que seria a dimensão da redução de tempo. Por quê? Uhum. Tem alguns clientes, e esse cliente que eu vou comentar agora, ele deve estar ouvindo essa live, doutor Vitor, e ele vai saber que a gente está falando dele. Que a gente pede a documentação para ele fala assim: "Ah, tá, tranquilo, vou fazer". E demora, assim, às vezes 5 dias, 7 dias. Olha, o interesse, na resolução da causa é sua, dele, no caso, porque ele é a parte autora, né, ele que está alegando, ele que tem que trazer aquilo que a gente chama de conjunto probatório, né, todas as provas que compõem, a demanda, partem especialmente dele.
né? E se ele não traz, o processo fica parado. E o juiz pode estabelecer um prazo, e se ele não entregar os documentos, o processo é arquivado. Então, assim, se você tem um, um escopo extremamente organizado, e que você facilite o trabalho dos seus advogados, você pode ter uma grande redução de tempo. É, eu vou emendar até, um exemplo no criminal, por exemplo, esse exemplo que o doutor Mauro trouxe, ele ainda foi bem generoso em dizer que se aplica a um cliente, mas se aplica a diversos do escritório, e ele tem que ter Verdade. muita paciência mesmo, é muito difícil. Eh, Até ingressando ali na terceira dimensão, né, que seria a dimensão da redução de custo, eu vou emendar com a redução do tempo também. Tem um caso prático aqui no escritório, que é o crime de sonegação fiscal. Ele é bem, corriqueiro. No escritório, você sabe muito bem que o brasileiro, em geral, acha impostos muito altos, principalmente os empresários, e sonegam, às vezes, ou se não, às vezes, se não de uma forma dolosa, mas de uma forma culposa, esquecem, enfim. Que é importante a gente ter para diminuir o risco e também para diminuir o custo daquilo que você vai eventualmente pagar, que você vai realmente reaver à Receita Federal. Você precisa ter os comprovantes de tudo aquilo que você pagou de outros impostos. Você precisa ter uma comprovação de boa-fé, uma demonstração de que todo o seu histórico ele tende a seu favor. Você não é um criminoso contumaz, né, você não é um criminoso reincidente. Por exemplo, se você esqueceu de pagar determinado imposto, por exemplo, sobre ISMS, né, que é muito corriqueiro na vida dos empresários que nós atendemos. Então, se você, antes de mais nada, já tem todos antes de qualquer processo, né, antes do Ministério Público tocar na sua porta, você já tem ali um conteúdo probatório que venha a depor a seu favor, porque muitas vezes a palavra fala, tá? A prova fala a seu favor, não precisa de uma pessoa falar a seu favor. Se você já tem isso nas suas mãos, fica muito mais fácil para que o advogado venha resolver o seu problema antes mesmo dele chegar. Isso vai reduzir o custo do seu problema, né? Provavelmente a gente vai conseguir negociar com muito mais facilidade com a parte contrária, né? E também vai reduzindo o tempo do seu problema. Você vai ficar muito menos, né, com muito menos noites não mal dormidas, digamos assim, para resolver isso tudo, né, doutor Mal? Perfeito. A quarta dimensão, pessoal, seria a dimensão da prova e narrativa, né? No segundo exemplo, a gente comentou sobre o cliente que demora muito para trazer as provas, e tem aqueles que não trazem prova nenhuma, ou então trazem provas que não têm nada a ver, né? Tem também aqueles, né, doutor Vitor, que aconteceu assim, vai fazer uns 3 anos, né? Uma empresa que nos contratou e nos mandou 1 terabyte de dados, de conversas de WhatsApp, falou assim: ó, no meio dessas conversas aí, tem os funcionários da empresa foram racistas, foram homofóbicos. Você fala, tá, aonde? A gente precisa saber. Porque assim, eu não tenho tempo, né, os estagiários que trabalham aqui na advocacia, eles não têm tempo de ficar vasculhando 1 terabyte de dados para saber onde que está as mensagens em específico, né. Isso é um trabalho do cliente, né, existe o ditado jurídico que diz: "Dai-me os fatos e eu te darei o direito", né. A parte dos fatos compete ao cliente trazer. O cliente precisa trazer quais são as provas, daquilo que ele está narrando. A sua peça inicial, e isso a gente vê muito no direito, ela pode estar composta, com fluxogramas, imagens, com legal design e tudo, e com uma narrativa, uma retórica perfeita. Se não for acompanhada de provas, a sua ação vai ser indeferida. Excelente, excelente, doutor Mauro, isso mesmo. Trazendo casos práticos é muito mais fácil, né, daqueles que nos acompanham conseguirem ter uma ideia realmente de como é o dia a dia do advogado e como essas dimensões elas realmente se aplicam ao nosso dia a dia. A gente também tem a quinta e, salvo engano, a última dimensão, que é a dimensão da previsibilidade, né. Então, não é que tudo vai ser bom em prevenindo, é que você sentando conosco, com certeza vamos conseguir te dar melhores caminhos para que lá na frente você não venha a ter um problema maior.
Veja, essa previsibilidade no nosso escritório, ela é trabalhada de uma forma tão interessante, ela é uma previsibilidade inclusive de boa-fé, uma previsibilidade que se aplica há casos em que o problema aconteceu e mesmo assim nós prevenimos o cliente, né, de não dar andamento a uma certa demanda que ele acredita ser uma demanda, fidedigna, uma demanda legítima. Estou falando, por exemplo, de um caso específico agora, recente, um acidente de trânsito, o cliente veio até nós, depois de bater o veículo, bateram no veículo dele e aí ele começou a arguir que não, é indenização, indenização moral, material, etc, etc. A gente até preveniu o cliente de uma demanda que nos daria mais dinheiro. A gente não chegou para o cliente e falou: "Não, entra com a ação, vai para cima". Não, não. A gente disse o quê? "Olha, você já tem os documentos", foi um cliente que se preveniu no sentido dos documentos, tinha tudo ali detalhado, etc, etc. Dê o caso para nós e nós chegaremos a um acordo, porque o judiciário não valerá a pena para o seu caso específico. Então a previsibilidade, ela entra ali nos meandros do escritório das formas mais variadas possível, né. Então, é isso, as dimensões de você se prevenir são essas. Perfeito. Agora a gente vai fazer um comparativo para vocês entenderem, exemplos práticos, né, do que seria um empresário que cuida que pensa em termos de direito preventivo e outro que só vai pensar nas consequências, né. Eu acho que o caso que acaba ficando mais, fácil de compreensão na cabeça de todo mundo é o caso do direito trabalhista, né. Então, nós fomos contratados por uma empresa que ela trabalha no ramo alimentício, e quando a gente chegou nessa empresa, a gente viu que tinham vários funcionários ali que iam lá e trabalhavam ali na fabricação ali do produto, e essa empresa, nenhum funcionário era regularizado, nenhum. Todos eram: "Ah, eles são como uma família. Ah, é só, aqui a gente não tem horário fixo, aqui é". Não, mas espera aí, como que é isso, assim, sabe? Nós instruímos essa empresa a fazer toda uma regularização ali, em termos de direito preventivo. Então nós conseguimos estruturar contratos com cada um desses, profissionais, estabelecendo claramente qual que era a relação de eventualidade no trabalho, para evitar uma potencial futura reclamação trabalhista de cada um deles, né? Sim, e as demandas trabalhistas poderiam sucumbir esse negócio como um todo, né. Se a gente considerar a quantidade ali de empregados que nosso cliente realmente tinha, então vocês veem como o trabalho preventivo, por exemplo, no direito trabalhista, ele impacta diretamente aí o negócio de um cliente. No criminal, eu vejo aqui, até como o tópico do que nós tínhamos comentado no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, do advogado preventivo versus o advogado reativo, né. A gente, no começo do escritório, a gente atendeu um cliente que tinha uma empresa que revendia produtos de ativos financeiros, investimentos. Na boa-fé, tinha uma boa empresa, era um cliente novo, né, do ponto de vista etário. Tinha um escritório ali perto do Morumbi, na Berrini, e infelizmente descobriu que ele estava participando indiretamente de uma pirâmide financeira. Nos contratou, diversas pessoas, Reclame Aqui, falando da empresa dele e unindo a empresa dele a uma empresa afim, que na realidade era para quem o meu cliente trabalhava. Né. E eu lembro que nós fizemos uma lista, doutor Mauro, não sei se você lembra disso, a gente pegou um Excel e fez uma lista completa, isso lá no início do escritório. Um trabalho, assim, exímio, detalhado, e foi conversando com pessoa a pessoa, pegando os documentos que comprovavam essa boa-fé do nosso cliente, de que na verdade quem os enganou foi a empresa terceira, que inclusive o nosso cliente tinha, investido, né, nessa empresa terceira para quem ele prestava serviço, né. E eu pergunto, quantos processos esse cliente veio a receber? Processos criminais, por exemplo? Nenhum.
não recebeu um processo criminal. Então, para vocês verem como um trabalho preventivo pode, vir a ser invisível, mas muito mais importante do que o trabalho reativo, trabalho que vem depois do problema, né, doutor Mal? Perfeito. E muitas vezes, assim, o empresário ou então, você que está nos assistindo pode falar assim: "Olha, talvez eu não precise de, um trabalho preventivo, simplesmente porque eu já sei que eu não tenho nenhum problema, está tudo certo", né. Mas, às vezes, o barato sai caro, né. Você vai pagar uma consulta, eventualmente, com um advogado sério, que vai fazer uma due diligence, né, que é o que a gente chama, um uma anamnese, ali, completa sobre o seu estado jurídico e vai analisar se existe potenciais riscos ou não, né. Hã, e dito isso, Exatamente. doutor Vitor, eu tô pronto para a gente já fazer a nossa recapitulação aí dos 5 tópicos, as 5 dimensões. Pode ser? Sim, claro, claro, vamos revisitar tudo isso. Só um pequeno adendo aí ao que você falou que eu acho muito interessante. O empresário que nos assiste e ainda está com dúvida, né, sobre, quanto gastar, sobre se é um investimento válido, a gente acabou de citar 2 exemplos práticos. Um cliente que poderia ter o seu negócio quebrado, nos pagou 5% do negócio dele e teve o negócio dele totalmente integrado. Totalmente revitalizado. Um outro cliente no âmbito criminal que poderia pagar mais de 1 milhão para os seus credores, graças ao escritório, nos pagou 5% disso e conseguiu aí, ter a sua empresa inteira, ter a sua empresa, né, gozando para sempre para o futuro. Então pense nisso, pense nisso. Vamos aqui revisitar as nossas 5 dimensões que nós comentamos aqui com vocês. Lembrando, redução de risco. A prevenção que você contratou identifica e organiza os riscos reais da sua operação. Doutor Mauro, qual que era a segunda dimensão? A segunda seria sobre a redução de tempo. Você já tem a documentação, que a sua defesa vai precisar, né? Exato. A terceira seria a redução de custo. Você sabe qual é o real custo de não estar estruturado agora? Será que ele é mais caro do que pagar um advogado para fazer um trabalho preventivo? A quarta dimensão seria a dimensão da prova e narrativa. Os seus contratos, registros e fluxos contam uma história que você pode sustentar? Exatamente. E por último, previsibilidade. Você sabe o que pode aparecer na sua operação agora e qual seria o plano para isso? Então é isso, gente. Quase ali finalizando o nosso vídeo. Acho que uma orientação geral e final que a gente tem é chamar as pessoas para o escritório antes que o problema chegue, né, doutor Mal? Exatamente. A gente comenta que nós queremos ser convidados para o batismo dos filhos de vocês, né? A gente quer que vocês conversem com a gente, nos chame, não apenas na hora que o problema aparece, mas sempre, né? Que a gente sempre esteja Exatamente. do lado ali prevenindo, potenciais problemas. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se acrescentou na sua vida, por favor, deixa um like aí, manda para os seus amigos, compartilha com todo mundo, fala da gente. Se inscreve no canal, se você está no YouTube, se você está ouvindo esse vídeo ou esse áudio pelo Spotify, também pode dar 5 estrelas aí e nos seguir. É isso, doutor Vitor? Com certeza é isso. Fica aqui o convite para o próximo episódio. Por favor, nos acompanhe também lá no conteúdo do site do escritório. Tem sempre o material prontinho e fresco para você nos acompanhar, tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.